Olá, pessoal! Quanto tempo, hein? Descansaram bastante? Olha como é que eu tô hoje, toda florida, para nossa aula do dia 1º de setembro, o começo do mês de setembro, chamando a primavera. Aqueles que chegaram até aqui fazendo todas as aulas, que bom! Parabéns para vocês! Hoje nós vamos começar a nossa apostila de número 3. Olha que beleza! Já fizemos a número 1, a número 2, eu espero que vocês tenham feito comigo. E hoje eu vou começar com um abraço bem especial. Olha aqui, eu trouxe o bilhetinho aqui, ó. A Ana Beatriz da Silva Facas. Ela é aluna do professor Rodrigo Pérez, do 5º C da Escola Luísa Paraçu. Ana Beatriz, um beijo para você. Os outros alunos que estão acompanhando as aulas de matemática estão gostando da aula ou não estão gostando da aula, mas manda um alôzinho lá para o seu professor, que manda aqui para mim, que eu vou mandar um beijinho especial para vocês. Não vou deixar de mandar um beijo para a turminha do Anália Franco também, porque são os meus alunos da sala presencial, que esse ano, infelizmente, nós não tivemos o prazer de estar tanto tempo junto, não é? Mas olha, vou falar uma coisa para vocês para a gente começar o material número 3. Dificuldade aparece para todo mundo. Agora, a forma que nós vamos lidar com a dificuldade é que vai fazer a diferença para nós no futuro, tá bom? Nós tivemos as aulas de um modo diferente, mas para aqueles alunos que estão acompanhando, que estão utilizando o plantão de dúvida, que estão conversando com seus professores, está sendo muito produtivo. E eu tenho o retorno disso e estou muito feliz. Então eu espero que vocês continuem firmes, vamos continuar as aulas, vamos fazer todos os exercícios e principalmente utilize o plantão de dúvida com seu professor. É a sua grande chance de ter uma aula particular, porque você pode tirar suas dúvidas somente você e o professor. Quer aprender mais do que isso? Ah, vamos lá, né? Vocês são alunos do 5º ano, uma turma antenada, uma turma disposta, firme aí para o material número 3. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, o que nós teremos para a aula de hoje? É a primeira unidade da apostila número 3, a unidade 18 de matemática. O que nós vamos fazer? É a escrita simplificada e o arredondamento de números naturais. Peraí, vocês vão falar para mim assim, professora, nós já vimos isso. Sim, no nosso material, nós sempre vamos ver a matéria no material, uma parte dela, uma introdução. No material seguinte, nós vamos aprofundar aquele assunto. Então, hoje, nós vamos voltar num assunto que já foi falado na apostila anterior, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer leitura individual das páginas 217, 220 e 221. Vocês façam essa leitura sozinhos em casa, bem devagar, concentrados na leitura. Aqui eu vou fazer a explicação para vocês. Então, às vezes, eu não faço a leitura igualzinho, tá ali no material, mas vocês vão fazer a leitura aí em casa, tá bom? Vou explicar para vocês os conteúdos e as atividades que nós vamos fazer hoje. Nós teremos atividade 1, atividade 2 e tarefa. Da atividade 1 e atividade 2, eu vou fazer alguns exercícios com vocês e vocês vão fazer os outros em casa. Mas perceba que eu estou fazendo a maioria dos exercícios com vocês, porque junto com o exercício eu também faço a explicação do material, tá bom? Agora, a tarefa vocês vão fazer sozinhos, porque a tarefa é uma revisão de tudo aquilo que a gente já fez. E por último, nós temos o tira-dúvida. Alunos, não deixe de falar com o seu professor. Não está amolando, não tá atrapalhando, nada. Nós, professores, estamos ali esperando vocês nos procurar para tirar dúvida, tá bom? Então, faça uso disso. Vamos começar a aula, então? Unidade 18, escrita simplificada e arredondamento dos números naturais. De cara, eu vou falar para vocês olhar no monitor ali do menino ali, ó. Olha o pensamento desse aluno. Não consigo ler um número tão grande como esse. No mundo, são vendidos anualmente em torno de... Olha o tamanho desse número. Como é que eu faço a leitura disso? Então, vamos lá para ver o que eu faço com isso. Quando eu tenho um número muito grande, como esse, para dar uma notícia, fica muito difícil de imediato da gente fazer a leitura disso. Então, para que serve a leitura simplificada? Para que a notícia fique mais rápida. Vocês vão observar ali na leitura que na hora que ele faz o arredondamento, ele elimina todas as outras classes e considera somente a maior, de 54 bilhões. Então, como é que fica a escrita?
no mundo são vendidos anualmente em torno de 54 bilhões de hambúrgueres. Não ficaria muito mais fácil para dar a notícia dessa forma? É para isso que serve o arredondamento, tá bom? Na apostila passada, nós já fizemos um arredondamento mostrando para vocês as classes, tá? Vamos lá, então, virando. Nas tabelas a seguir, nós vamos estar falando dos meios de transportes usados pelos brasileiros. Olha lá, ó, uma bike, um carro lotado, o busão. E aí no material de vocês vai vir escrito de carro ou de moto, a pé ou de bicicleta, de ônibus ou de metrô. Nós não temos metrô aqui, mas ônibus sim. Observe os números que tem do trajeto que eles fazem aí, olha. Isso está escrito na escrita convencional. Ou seja, a escrita convencional é aquela que coloca o zero em todas as classes aí. Fica fácil de ler esse número? Acho que não, né? Tá difícil, muito zero, muitas casas. Vamos ver a tabela seguinte? Aqui nós temos a escrita simplificada. Os mesmos números, os mesmos meios de locomoção com a escrita simplificada. 14,7 bilhões, 21 bilhões, 14,8 bilhões. Qual das duas tabelas você acha que ficou mais fácil? Nem precisa falar, porque na primeira eu não li o número para vocês, porque eu teria que ver as classes, né? Na segunda eu fiz a leitura, então a segunda está muito mais fácil, quando eu utilizo a palavra da classe junto com os números. Vamos ali. Nós aprendemos anteriormente na escrita simplificada sem uso de vírgula, ou seja, eu falava 2 bilhões, 67 milhões. Observe que na segunda tabela, agora, aparecem números com vírgula. Vamos entender o significado disso? Então, primeiro, está colocado ali para vocês os 14,7 bilhões. Dá uma olhada no tanto de zero que eu tive que preencher. Então, o que eu vou fazer com isso? Quando eu vou fazer a escrita simplificada, a primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar os zeros, tá? Sobra para vocês 147, mas faça uma observação aí. No número 147, 14 está na classe dos bilhões e o 7 é uma centena de milhão. Então, o que eu vou fazer para separar as classes? É aí que entra a vírgula. Então, essa vírgula não significa uma fração. Essa vírgula é escrita simplificada. Eu tenho 14, ponho a vírgula, porque eu separei a classe dos bilhões por os milhões. Então, se eu fosse fazer a leitura, eu teria que falar 14 bilhões e 7 milhões, tá? Agora, eu faço na escrita 14,7 bilhões. Eu coloco a palavra daquele número que é inteiro ali para mim, antes da vírgula. Vamos ver o próximo para entender melhor. Aqui é a leitura que vocês vão fazer disso que eu expliquei agora, que corta o zero, sobra o número, aonde eu ponho a vírgula. Essa daqui vocês fazem a leitura sozinhos. Olha o número 21 bilhões. Olha ele dentro da tabelinha aqui de classes. Muito zero. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eliminar os zeros. O que sobra para mim? 21. 21 está dentro da classe dos bilhões. Ele ocupou a outra classe? Não. Então, acaba aí, eu não tenho que pôr vírgula. Eu faço a leitura dele, 21 bilhões. Certo? É bem simples isso. Os números representados nessas tabelas, mesmo tendo vírgula, são números naturais. Lembra que eu falei ali na hora que eu coloquei 14,7? Eu estou colocando 14,7, mas são pessoas, então não é uma fração. Eu não estou cortando as pessoas pela metade, tá? Então, ele continua sendo um número natural, porque ele tem, após o número com vírgula, uma palavra. É a palavra bilhões. Então, 14,7 bilhões é uma simplificação de escrita, ele continua sendo um número natural. É possível transformar número natural em uma escrita simplificada, com ou sem vírgula. No caso, o 14,7 eu coloquei vírgula, 21 não. Se for seguido do nome de uma classe, como mil, milhão, bilhão, continua sendo um número natural, mas na escrita simplificada. Vamos lá para a atividade 1?
Os números a seguir estão representados na escrita simplificada. Escreva na escrita convencional. Bom, o que é escrever na escrita convencional? Agora eu vou ter que colocar com zeros as classes que eu não ocupei. Se você não consegue fazer isso sozinho, dá uma olhada no seu material de número 2, que no final, nos anexos, tem uma tabela. E quando nós utilizamos aquele material, não foi necessário utilizar essa do anexo, porque no próprio exercício já tinha lugar para colocar. Então lá tem uma tabelinha das classes aí. Se você tiver dificuldade, pega aquele anexo lá da apostila 2 e utiliza para fazer agora. Então o que vocês vão colocar? 30,3 milhões. Eu não falei que a palavra acompanha o número antes da vírgula? Então o 30 vocês vão colocar na casa dos milhões e o resto vocês vão completar com zero. E vai ficar 30 milhões e 300 mil. O próximo, 5 bilhões. Então, eu vou colocar o 5 na classe dos bilhões e completar o restante com zero. 5 bilhões e 800 milhões. No próximo, 12 mil. O 12 na classe do milhar. 12.500. 78 milhões. E só completar com zero. Aqui não tem vírgula. 2. Use a escrita simplificada para representar os números. Agora é o oposto. Eu tenho o número inteiro e vou fazer a simplificada. O primeiro, 20,3 milhões. O B, 250 mil. No C, 7 milhões,5. E no D, 32,4 milhões. Observe uma coisa nesse exercício, onde eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Quando muda a classe, você vê que tem um espacinho entre os números. Então, ó, 7,5, 32,4, tá? E fica bem fácil se você observar aí esse distanciamento dos números. O arredondamento dos números. Vocês estão lembrados que no material anterior eu já falei sobre arredondamento dos números? Nós já fizemos isso, nós já fizemos a leitura desse material. Eu nem vou fazer essa leitura agora, que nós já fizemos no material passado. Mas eu trouxe um aqui para vocês, do exemplo que está aí no seu material, para a gente fazer junto, tá? O número que vocês têm aí, nesse material, 1749. Eu vou fazer a explicação aqui no número e vocês depois fazem a leitura. Então, vamos relembrar o que nós falamos lá. Quando nós estamos falando de arredondamento, nós temos que lembrar que de 0 até 4, eu arredondo para baixo. De 5 até 9, eu arredondo para cima. Então, vamos lá. Nós vamos estar falando agora da dezena. Ó. A dezena está aqui, número 4. O que vem imediatamente após essa dezena? O número 9. Número 9 eu arredondo para cima. Então, aqui ficaria 1750. Arredondei para a dezena mais próxima e a mais próxima é subir. Se eu olhar o número, 49 é mais perto de 50 do que de 40, certo? Agora, vamos fazer na centena. Olha agora a centena. A centena é o número 7. O número imediatamente após o número 7 é o número 4. Então, eu vou arredondar para baixo e vai ficar 1.700. Se você observar o número, é mais próximo de 1.700 do que de 1.500, porque tem menos da metade aqui da centena. Então, a centena mais próxima, 1.700. Isso é só relembrando o que nós fizemos na aula da apostila anterior. Então, é o arredondamento de dezena e de centena. Deu para lembrar? Se não deu para lembrar, na hora de fazer o exercício, coloca aí assim, ó, de 0 até 4 e põe uma flechinha para baixo. De 5 até 9, coloca uma flechinha para cima, que arredonda para cima. E vamos lá para o nosso exercício. Essa leitura aqui vocês podem fazer em casa sozinhos, mas é a mesma que nós fizemos no material passado, tá? Então, vamos lá para a atividade número 2. Vamos arredondar para a ordem da dezena mais próxima. Se é dezena, você vai marcar aí para mim, ó, a dezena.
mais próxima. O que tem depois dela? Número 7, arredondo para cima. A dezena mais próxima, o número após, eu vou arredondar para baixo, é o número 3. No próximo, eu tenho o número, a dezena é o 10, o número próximo é o 8, eu vou arredondar para cima. 1872, marque a dezena, o número a seguir é o 2, arredondo para baixo. Vocês viram que eu anotei a dezena ali, tá marcada? Façam isso, porque se vocês pegam um número muito grande e você está fazendo um arredondamento de dezena, às vezes, na hora que você vai fazer um número grande, você se perde. Você vai acabar olhando o número errado. Então, faz o exercício do jeito que eu estou falando. Assinala a dezena e olha o número a seguir. Vamos para o próximo? O próximo nós vamos fazer a centena. Olha lá que nós estamos na centena mais próxima. Marque a centena. Não tenha preguiça de fazer isso. O número a seguir é 7, arredondamento para cima. Isso facilita também você ver que número que você vai pôr da centena. Se você não assinalar, você não sabe que número você está trabalhando. No próximo é o número 3, o número a seguir é 1, então arredondo para baixo, fica 300. A centena do C é o 100 e o número a seguir é 7, arredondo para cima. Embaixo, 13.220, o número a seguir é o 2, arredondo para baixo. Viu como assinalando fica mais fácil? Não fica mais fácil se é um número grande, para você não se perder? E aí facilita também você fazer a leitura, porque se eu estou no número 7 e vai ficar para baixo, é ele mesmo, tá? Vamos lá agora. Na próxima, nós vamos fazer um arredondamento de milhar. Vamos assinalar o milhar que eu estou trabalhando e olhar o número seguinte. É o número 6, arredondo para cima. O próximo é o número 3. A seguir é o número 3 também, arredondo para baixo. No próximo, o número 2. E a seguir vem o número 8. Eu vou fazer um arredondamento para cima. No próximo, marcou o milhar, é o número 5. O número seguinte é o número 4, arredondo para baixo. Que delícia, hein? Eu adoro fazer esse exercício de arredondamento. E é muito importante que vocês entendam isso que nós fizemos aqui agora, porque também vai ter na tarefa. Caso você não entendeu direitinho, assista a aula gravada, aí você pode pausar e voltar quantas vezes for necessário, tá bom? Olha a minha amiga aqui, uma aluninha de 5º ano, falando para mim que gosta muito de resolver problema. Eu também já falei isso para vocês, eu adoro. E na hora de resolver problema, o que nós temos que ter? Um marca-texto aí na mão para a gente marcar as coisas importantes do nosso problema, tá? Porque esse é o jeito de fazer, não tem outro jeito de fazer, não. Tem receita para todo problema? Não tem. A gente tem que interpretar a leitura que nós estamos fazendo. E ajuda muito a gente ter um marca-texto nessa hora. Então, vamos lá para ver o que ela está falando aí para gente. Volta na tabelinha que nós vimos lá no começo dos meios de locomoção. É a mesma tabela, tá? Vamos ver o que ela está falando desta tabela aqui. Vou pedir para vocês aí nessa hora ficar com o material assim igual o meu, ó, aberto, tá? Por quê? Porque você pode responder olhando a tabelinha. Aqui não tem como eu ficar com a tabela e as perguntas ao mesmo tempo, mas você em casa tem. Então, deixa ela aberta desta forma para a gente poder responder, tá? As perguntas. Olha lá a primeira pergunta. Quais são os meios de locomoção mais utilizados pelas pessoas no Brasil? Se você está com o teu material aberto, você já viu que é a pé ou de bicicleta. Quantos bilhões a mais de pessoas andam a pé ou de bicicleta em relação às que andam de ônibus ou de metrô? Então, vamos lá, acompanha comigo aqui. E é importante que vocês acompanhem essa explicação, que é a primeira de muitas que vão vir agora relacionada a números com vírgula. Nós temos aí as pessoas que vão a pé ou de bicicleta, são 21 bilhões. Pus aqui, ó, 21. E a pé ou de bicicleta, 14,8 bilhões. Observa que os números aqui são diferentes, porque nós temos a vírgula. Eu coloquei o 21 mais aqui para cá, ó. E o 14 eu coloquei exatamente debaixo dele. Porque é a parte dos bilhões.
Então, eu estou tirando bilhão de bilhão. O que eu vou fazer para fazer a minha continha? Vou igualar as casas. Aqui não tem vírgula, mas eu vou pôr uma vírgula e vou colocar um zero para completar. Vai fazer diferença no meu número? Não. Porque se eu fosse ver na escrita convencional, teria zeros aqui, tá? Então, vamos lá para essa continha? Normal, nós vamos emprestar, tá? Então, vai lá, 8 para 10, 2, vírgula, coloca vírgula. Aqui cortou, 4 para 10, 6, 1 tira 1, nada. Então, são 6,2 bilhões é a resposta que eu vou colocar aqui, ó. São 6,2 bilhões a mais de pessoas que andam a pé. Número 2. Em 14 de novembro de 2013, o sistema metroferroviário, que é trem e metrô, da cidade de São Paulo, atingiu a marca história, chegando a aproximadamente 8 milhões de passageiros transportados num único dia. Foram 3.019.010 usuários utilizando os trens e os demais o metrô. Olha aqui, que aqui nesse problema eu tenho uma escrita simplificada e uma escrita convencional. E a pergunta, quantos passageiros utilizaram o metrô nesse dia? Como é que eu vou ter que fazer essa conta, já que ela mistura essas duas coisas? Nós vamos ter que passar aquela que está na escrita simplificada para a escrita convencional, tá? Ó, eu não posso tirar 3 milhões de passageiros aqui de 8 milhões desta forma como está escrito no problema. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas, ou seja, eu vou ter que escrever o 8 milhões numa escrita convencional e assim fazer a minha conta, tá? É uma conta que eu vou ter que emprestar daqui, ó, do milhar. Então, qual que é o primeiro número que eu vou desmembrar? O milhar. Lembra lá da nossa primeira aula do ábaco que a gente tinha que desmembrar o milhar? Ele vai ficar aqui valendo 7 milhões, empresta, que não precisa emprestar. 0, 10 tira 1, 9, 9 tira nada, 9, 9 tira 9, 0, 9 tira 1, 8, 9 tira nada, 9, 7 tira 3, 4. Coloco os pontinhos para facilitar. Vocês viram que eu fiz os empréstimos tudo primeiro para ficar mais fácil a continha? Assim facilita na hora de você fazer a conta e não errar. Então vamos ver se eu acertei a conta lá? Olha lá a resposta. Utilizar o metrô, 4.980.990 passageiros. Vamos ao próximo. Aproxime esse número para a ordem da unidade de milhão mais próxima. Gente, nós já falamos muito sobre isso. O milhão está aqui. O que vem após ele? É um 9. Então, eu vou arredondar para cima e eu tenho aproximadamente 5 milhões de passageiros. Certo? Ah, acabou já? Acabou muito cedo? Bom, agora nós chegamos na hora da tarefa. Vamos lá, então, para a tarefa? Vamos fazer o que se pede. Eu falei para vocês prestar bastante atenção na aula, porque toda a tarefa vai ser exercícios relacionados ao que nós já fizemos. Então, no primeiro exercício que nós temos aqui, ó, nós temos os números numa escrita simplificada. Vocês vão passar para mim para a forma convencional, ou seja, vão pegar os números e completar as casas com 0. Na letra B, é o contrário. Nós temos a escrita convencional, vocês vão passar para a simplificada. Lembra que quando muda de classe, coloca uma vírgula e elimina as outras, tá? Na letra C, arredonde os números para a ordem solicitada. E nós vamos ter aí, ó, para a dezena mais próxima, para a centena mais próxima e para o milhar mais próximo. Tá super fácil esse exercício. Temos aqui um probleminha, mas eu trouxe uma dica para vocês, tá bom? Em 2014, o metrô de São Paulo ultrapassou a marca de 24,5 bilhões de passageiros. Grifa esse item importante. Aproximadamente 1,1 bilhão foram transportados somente em 2014. Grifa lá 1 bilhão.
Quantos passageiros foram transportados até 2013? Então, se eu estou querendo saber a diferença, eu trouxe aqui para vocês, ó. Diferença, continha de subtração. Não tem que completar a casa, os dois estão escritos na escrita simplificada, pode fazer desta forma e dar o resultado. Na letra B, em Salvador, o número aproximado de passageiros por dia é de 41 mil. Qual é aproximadamente o número de passageiros transportados em uma semana? Não tem que fazer nenhuma escrita diferente. É só pegar 41 mil e multiplicar pelos dias da semana e dar a resposta. Vamos lá, então, ver se nós fizemos tudo o que tínhamos para hoje? Fizemos aí, voltamos ao assunto do arredondamento dos números naturais e da escrita simplificada. Vocês vão fazer a leitura em casa, devagarzinho. Expliquei para vocês o conteúdo, fizemos a atividade 1 e 2 juntos e vocês vão fazer a tarefa, que é uma revisão de tudo que nós fizemos aqui na nossa aula de hoje. Não se esqueça de fazer todos os exercícios com calma. Em caso de dúvida, procure seu professor. Não se deixe abater por este momento agora de aula diferente, não. Todos aqueles que estão se esforçando, assim como eu, estão fazendo coisas novas. É uma nova forma de aprender. Será que nós não estamos aprendendo nada? Nós estamos aprendendo muito, até muito mais do que vocês pensam, tá? Nós estamos aprendendo formas novas, nós estamos trabalhando na era digital. Isso é a leitura do futuro, tá? Então, as aulas, a partir de agora, são diferentes, só isso. Nós não estamos lá na aula física, mas nós temos a nossa aula aqui, remota, semi-à-distância, porque eu acredito que assim como os meus alunos conversam comigo, vocês conversam com seus professores. E continue assim. Só tem uma coisa para falar para vocês. Quem chegou até agora fazendo tudo é sucesso. Essa é a palavra que vocês vão escrever bem grande no seu caderno. Sucesso. Nós estamos de parabéns. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.